Boa noite, terceiro ano. Encerramos, né, a matemática financeira. Agora vamos ver números complexos. Números complexos é bastante interessante, né? Porque até agora nós aprendemos que não se extrai raiz quadrada de número negativo. E agora a gente vai ver que é possível extrair a raiz quadrada de número negativo. Os números complexos, o estudo dele começou no século XVI por Girolamo Cardano, tá? Ele nasceu em 1501, morreu em 1576. Mas somente no século XVIII o estudo dos números complexos foi formalizado pelo matemático Gauss, que foi um grande matemático, né? Ele nasceu em 1777 e morreu em 1855. Então, foi um grande avanço na matemática, né? Como que nós fazemos para poder extrair a raiz quadrada de um número negativo? Criou-se primeiro um número imaginário. Quem é esse número imaginário? Nós chamamos esse número imaginário de i, e ele é representado pela raiz quadrada de menos 1. Então, a raiz quadrada de menos 1 é igual a i. E se você elevar esse i ao quadrado, ó, fica menos 1, tá? Então, o i vale a raiz quadrada de menos 1 e o i ao quadrado é menos 1. Então, com a criação desse número imaginário, é possível agora extrair a raiz quadrada de número negativo. Vamos ver como que faz? Ó. Então, aqui ele deu um exemplo, né, de equação de segundo grau para a gente resolver. Então, aqui na letra A, eu tenho 3x ao quadrado mais 75 igual a zero. Então, ela é uma equação de segundo grau incompleta, não precisa jogar na fórmula de Bhaskara, tá? Então, vai ficar 3x ao quadrado igual a menos 75. Então, x ao quadrado vai ser menos 75 dividido por 3, né? Menos 75 dividido por 3 dá menos 25, tá? Então, x ao quadrado vai ser mais ou menos raiz quadrada de menos 25. Então, x vai ser quanto? Menos 25, você pode desmembrar assim, ó. Menos 25 é a mesma coisa que menos 1 vezes 25, não é a mesma coisa? Então, nós temos raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de menos 1 é i, vezes a raiz quadrada de 25, que é 5. Então, i vezes 5, 5i. Mas já pode fazer direto, ó. Raiz de 25 é 5. Como é negativo, é só colocar o i. Então, vai ser mais ou menos 5i, tá? Não pode esquecer do i, que é o principal aqui. Se você esquecer do i, fica errado, porque agora não é número positivo, é número negativo, tá? Pode fazer direto, não precisa fazer essa continha toda aqui que eu fiz, não. Raiz quadrada de 25 é 5, como aqui é negativo, é só colocar o i. Então, é mais ou menos 5i, tá? Vamos para a letra B. É x ao quadrado menos 8x mais 25 igual a zero, né? Então, nós temos aqui que o A é 1, o B é menos 8 e o C é 25. Vamos calcular o delta, que é B ao quadrado menos 4AC, né? Então, B é menos 8 ao quadrado, menos 4 que multiplica o A, que é 1, que multiplica o C, que é 25. Menos 8 ao quadrado é 64. Menos mais menos. 4 vezes 1, 4 vezes 25 é 100. Então, delta aqui é menos 100 menos 64 é 36. Então, delta, né? Antigamente chegava aqui delta negativo, a gente escrevia não existe raiz real. Dentro do conjunto dos números reais, realmente não existe. Só que agora nós estamos estudando os números imaginários, né? Então, o x aqui, ó, vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta
sobre 2A. Então, x vai ser menos o b, que é menos 8, mais ou menos raiz quadrada de menos 36, né? Sobre 2, que multiplica o a, que é 1. Então, x vai ser menos vezes menos é mais 8, mais ou menos. Raiz quadrada de 36 é 6. Como aqui tem um sinal negativo, é só acrescentar o i. Então, fica 6i dividido por 2, tá? Então, aqui a gente pode dividir tudo por 2, ó. Vai ficar 4, 8 dividido por 2, 4, mais ou menos 6 dividido por 2, 3i, tá? Então, aqui, ó, o x' vai ser 4 mais 3i, e o x, duas linhas, 4 menos 3i. Lembrando que não pode somar, porque aqui tem i, o 4 não tem i. Então, não pode somar, colocar 7i não, tá? E como eu tenho experiência de gente que faz isso, gente, estou falando que não pode somar 4 mais 3i, 7i, não vamos somar, tá certo? E nem fazer 4 menos 3i, i. Isso aqui parou aqui, ó, porque o 3 tem i, mas o 4 não tem, tá? Então, as raízes dessa equação de segundo grau aqui, ó, é 4 mais 3i e 4 menos 3i, tá? Então, como agora nós tivemos a noção do número imaginário, nós vamos passar a estudar agora o conjunto dos números complexos. O que é o conjunto dos números complexos? Ele está reunindo agora o conjunto dos números reais mais os números imaginários. A reunião dos dois é que é chamado de número complexo, tá? Então, que é o conjunto dos números complexos. Então, eu tenho aqui, ó, sendo A e B números reais e I a unidade imaginária, chama-se número complexo a todo número Z na forma Z igual a A mais BI, onde o A é a parte real, tá? Que não tem I, tá vendo? Isso aqui é a parte real, não tem I. E B, I, é a parte imaginária, tá? Então, o número complexo, ele é composto de duas partes, uma parte real e uma parte imaginária. Mas e aí, pode faltar a parte real? Pode. Pode faltar a parte imaginária? Pode, não vai deixar de ser número complexo, tá? Então, exemplos aqui, ó, 4 mais 3i, que é um complexo completo, né? Tem a parte real, tem a parte imaginária. 5 menos i também, né? Tem a parte real, a parte imaginária. 7i tem somente a parte imaginária. E menos 3, só a parte real. Todos eles são exemplos de número complexo, tá? Então, ó, observação, os números imaginários e os números reais são números complexos. A reunião dos dois é que forma o conjunto dos números complexos, tá? Então, sendo Z igual a mais BI, temos Z igual a A, que aqui só tem a parte real. É número complexo do mesmo jeito, ó. Então, exemplo, Z igual a 3, Z igual a menos 5, Z igual a 1/5, tá? Então, essa parte aqui, ó, Z igual a A, só é composta somente por números reais. Mas não esquecendo que número real também é número complexo. Aqui, Z igual a A mais BI. Nós temos aqui a parte real, que é o A, e temos aqui a parte imaginária, que é o B. Então, aqui, exemplo, ó, 5 mais 3i, 2 menos i, tá? Esse aqui, ele tem a parte real e tem a parte imaginária. E tem também aquele que só tem a parte imaginária, que é chamada de imaginário puro, né? Exemplo, 5i menos i, tá? Então, quando ele tiver somente a parte imaginária, ele vai ser chamado de imaginário puro, tá? Então, o complexo, quando ele é chamado de imaginário puro, ele só tem a parte imaginária,
tá? Então, isso aqui é o que eu falei, ó. O conjunto dos números complexos, que se indica por esse Czinho, com o cortezinho aqui, né? É formado pela reunião do conjunto dos números imaginários e o conjunto dos números reais. Então, a reunião dos dois forma o conjunto dos números complexos, ok? Então, não vamos esquecer disso, tá, gente? Então, aqui, ó, Z igual a mais BI é a forma algébrica do número complexo, tá? Não esquecendo que ela não precisa ser especificamente formado pela parte A e pela parte BI. Pode faltar um dos dois, tá certo? Que é o que nós vimos aqui, ó. Esse aqui, ó, Z igual a tem somente a parte real. Z igual a mais BI, ele tem a parte real, que é A, e tem a parte imaginária, que é B. E esse aqui tem apenas a parte imaginária. Então, quando tem apenas a parte imaginária, é chamado de imaginário puro, ok? Então, vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Determinar o valor de m para que o número complexo z, m menos 6, mais m ao quadrado menos 16 e seja, né? Letra A, imaginário puro, e letra B, o número real. Então, aqui, ó, é a parte real de Z, que é o m menos 6. E m ao quadrado menos 16 é a parte imaginária de Z, tá? Como ele quer que esse número seja imaginário puro, então, para ser imaginário puro, na letra A, ele quer que esse número aqui seja imaginário puro. Então, a parte real de Z tem que ser igual a zero. Porque se não tiver a parte real de Z, ele vai ser imaginário puro. Então, a parte real de Z tem que ser igual a zero. Então, eu vou pegar m menos 6 igual a zero, né? Então, m é igual a 6. Então, se o seu m for 6, essa parte real não vai ter. Porque se você substituir o m aqui por 6, ó, 6 menos 6 dá 0. Essa parte aqui sendo 0, ele vai ter somente a parte imaginária. Aí, quando se tem somente a parte imaginária, é chamado de imaginário puro, tá? Então, vamos agora para a letra B. Ele quer que este complexo aqui seja número real. Agora, para ele ser número real, tem que ter somente a parte real. A parte imaginária tem que ser nula, tem que ser zero. Então, quem é a parte imaginária? M ao quadrado menos 16. Então, aqui, a parte imaginária tem que ser zero, tá? Igual a zero. Quem é a parte imaginária? M ao quadrado menos 16, que tem que ser igual a zero, tá? Então, é só passar esse menos 16 para o segundo membro, m ao quadrado é igual a 16. Eliminando esse expoente aqui, ó, m vai ser mais ou menos raiz quadrada de 16, tá? Então, m vai ser mais ou menos raiz quadrada de 16, 4. Então, se o seu m for mais 4 ou menos 4, essa parte imaginária aqui vai ser nula. Vamos testar? Substituindo o m por 4. 4 ao quadrado é 16. 16 menos 16 dá 0. Aqui, sendo 0, só vai ter a parte real. E substituindo por menos 4, ó, menos 4 ao quadrado também é 16 positivo. 16 menos 16, 0. Aqui, sendo 0, vai ter somente a parte real. Tá certo? Tá? Então, ele quer na letra A que seja imaginário puro e na letra B que seja real, tá? Então, não esqueçam, tá? Então, o número complexo, ele tem parte real e tem parte imaginária. Mas ele pode também ter só a parte real e pode também ter somente a parte imaginária, tá? Então, sempre aquele número que acompanha o i é o número, a parte imaginária, tá?
a parte que tem o número acompanhado do i, é a parte imaginária. A parte que não tem i é a parte real, tá certo? E z igual a mais bi é a forma algébrica do número complexo. E não esquecendo que número complexo é a reunião dos números reais mais os números imaginários, tá? Reunião dos dois. Então, boa noite. Aqui é a primeira parte de números complexos, que não é difícil, só tem que ter atenção. Então, façam as atividades, tá? Do 16 ao 20, tá ok? E procurem postar na data certa para vocês participarem do Mentes Brilhantes, tá ok? Quero ver todo mundo lá no Mentes Brilhantes, tá? Boa noite para vocês e até mais.